Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o segundo dia, já vou convidar vocês a gente apresentar a PEC de número 04, como as tecnologias digitais e a inovação podem impulsionar a economia criativa na Amazônia Legal. Quero apresentar com muita alegria, eu recebo hoje Bruno Alencar, o CEO da Amazônia Venture Builder. Gostaria de agradecer, Beto, a oportunidade de estar participando desse fórum hoje, né? E assim, a Amazônia Venture Builder, ela vem com uma proposta muito interessante, que é ajudar, né, empreendedores, ajudar a desenvolver novas tecnologias, ajudar a desenvolver novos projetos, novas startups que passam pelo aquele vale da morte, que a gente chama ali no padrão das startups, né, que é aquele momento que você tem a ideia muito legal, mas essa ideia, até ela chegar num momento de escala, num momento de produtividade efetiva, econômica ali, ela passa por vários desafios, né? Então, a gente entrega para esses empreendedores um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa expertise, né? A gente entrega o que a gente chama de o back-office, que é o que está fora do escopo do empreendedor, né? O empreendedor conhece muito sobre o artesanato, sobre a música, sobre uma determinada atividade específica. Só que ele precisa de um advogado, ele precisa de um contador, ele precisa de uma estrutura de aplicativos, de nuvem, de suporte tecnológico. Então, a gente entrega tudo isso para esse empreendedor, né? Em troca disso, ele nos fornece, né, uma troca ali. Ele não tem dinheiro para pagar por esse serviço, mas ele tem uma cota da sociedade dele. Então, ele entrega uma cota dessa sociedade e a gente faz, junto com esse empreendedor, o caminho feliz para que ele tenha sucesso e a startup dele seja feliz, lucre, gere emprego e renda e desenvolva setores da economia amazônica que a gente tem hoje aí, que são pujantes, né? Obrigado, seja muito bem-vindo. É uma alegria a gente poder falar com todos os profissionais do ecossistema de inovação aqui para a Amazônia. É um prazer recebê-lo. Eu recebo também Rufo Paganini, gerenciou times em corporações, fundou startups e vem criando produtos de inteligência artificial nos últimos 10 anos. Atualmente é CEO da Getter SA e tem apoiado organizações globais. E conta um pouquinho para a gente desse trabalho da Getter. E é um prazer ter você aqui conosco essa manhã. Obrigado, Beto. Muito bom dia. Parabéns pelo evento, sensacional. Acho que é um tema extremamente relevante para o nosso momento, para a Amazônia. Eu sou novo na Amazônia, né? No meu terceiro ano aqui, me apaixonei por essa terra e fiquei. Está sendo uma jornada interessantíssima. Eu dediquei toda a minha vida à inovação, aí 20, 25 anos, em um monte de empresas. E o nosso grande desafio aí nessa jornada tem sido empoderar as organizações a usar o que existe de melhor em inovação, em tecnologia, em recursos bem atuais, contemporâneos, para melhorar a sua realidade. Em que sentido, né? As indústrias hoje, aqui no distrito e globalmente, elas têm buscado cuidar mais das suas pessoas, prover um ambiente mais seguro, mais confortável, mais saudável. E a tecnologia pode ajudar nisso. Por exemplo, a gente cria inteligências artificiais que monitoram e detectam e lembram a pessoa: ei, por favor, coloque seu equipamento de segurança para acessar essa área. Então a câmera detecta, percebe essa carência e sinaliza. Ou tome cuidado ao colocar a mão nessa máquina, pode acontecer um acidente, né? A gente desliga a máquina de forma automática e assim por diante. E também observamos aspectos da eficiência produtiva. Então eu consigo hoje contar quantas unidades estão sendo produzidas, problemas de qualidade no produto, a câmera detecta e interage com o ser humano. Ó, parou a tua linha de produção. Por que parou? A inteligência artificial questiona a pessoa. Ela fala: ó, parou porque faltou material. Opa, agora a direção tem uma informação adicional. Faltando materiais em tais momentos, como que eu posso fazer para evitar novas indisponibilidades e ineficiências como essa? Então, por muitos anos, nós ajudamos grandes indústrias, as líderes globais, automotivas, companhias na área de food, eletrodomésticos, eletrônicas, a melhorar segurança e eficiência. Viemos para a Amazônia, nos apaixonamos e agora temos observado como fazer isso para empoderar realmente a economia na Amazônia, né? Como fazer isso para realmente fazer um boost nas comunidades indígenas, ribeirinhas, tradicionais e tornar o seu processo de extrativismo consciente também mais seguro e eficiente. Então, temos buscado dar
tecnologia para certificação, por exemplo, da castanha do Brasil, num padrão que permita vender globalmente com um preço melhor, que gere mais qualidade de vida. Coisas assim. E temos algumas iniciativas bem interessantes que eu espero poder contar para vocês ao longo da conversa. A gente vive o momento de transformação digital e tecnológica mais radical da história da humanidade, e é um desafio nosso, como sociedade, como colaboração criativa, navegar nessas ondas de transição de uma forma conjunta. Acredito e tenho certeza que um evento como esse ele é provocativo e uma oportunidade para trocas muito relevantes de como colaborarmos nessa transformação, nessa criação do mundo 2.0 aí, que está à nossa disposição para fazê-lo. Do mundo que a gente quer, e mais do que nunca em relação à Amazônia, é um mundo que a gente precisa manter e melhorar, né, para ver sustentabilidade aplicada, né? Eu comentava ontem que a Eco 92 ficou muito para trás, né? Então, na Eco 92, a gente passou quase que uma geração inteira dizendo, olha, vamos fazer reciclagem, né? Vamos fazer tratamento de resíduos, porque senão daqui a 10 anos a coisa fica insuportável. Nós já chegamos na fase do enforca, né? Então agora a ação é imediata, é importante a gente trazer esses especialistas. Ontem nós tivemos um painel todo voltado à economia da cultura, com suas particularidades, com seu mundo, e muito se dialogou com a tecnologia. Hoje nós estamos trazendo já o pessoal do ambiente, vou chamar assim, porque o ecossistema da economia criativa é um só. Então, eu até usei um exemplo muito contente recente numa das entrevistas que fizemos para a divulgação do fórum, que a gente conheceu uma senhora que fazia um crochê de alto padrão. Então, do crochê à inteligência artificial, nós estamos falando do mesmo setor, que é da criatividade humana como matriz de desenvolvimento dos produtos e serviços, né? É um prazer estar com você também essa manhã, Rufo. Vamos apresentar a terceira, para a gente iniciar o nosso papo, a terceira convidada, Heloísa Lucena. Ela atua desde 2019 como mentora e palestrante de business com foco em marketing, pitch e inovação. Profissional com experiência em inovação corporativa e melhoria contínua em programa de ideias e excelência operacional da Coca-Cola, além de marketing digital para o varejo há mais de 6 anos. Muito bom dia, Heloísa. Um prazer estar com você aqui essa manhã. Opa, muito obrigada. Eu fico muito feliz de compor esse painel com vocês, com pessoas que eu tenho então grande estima. Fico muito feliz de poder contribuir com o ecossistema. São eventos como esse que a gente pode trazer para a mesa discussões muito interessantes, considerando os inúmeros atores que nós temos que estão acompanhando tanto aqui presencialmente quanto também online, aqui também nesse painel. Então, nós podemos criar, nós podemos debater assuntos muito pertinentes da nossa região. Então, eu acredito muito nesse processo de agregação de valor que a economia criativa pode trazer, principalmente para a nossa região. E como também a inovação aberta, ela pode conectar esses atores para um objetivo maior. Maravilha, uma alegria nossa, e com certeza o grande interessante desse fórum é a gente responder ou criar proposições para o seguinte tema, né? Como as tecnologias digitais e a inovação podem impulsionar o setor da economia criativa na Amazônia Legal. A gente compreende que, a gente muito escuta, né? É a matriz econômica do século XXI. A gente já havia anteriormente estudado que naturalmente haveria a era pós-industrial, que é da onde nasce a matriz da economia do conhecimento, e a gente também vivencia isso já há alguns anos, mas agora de forma mais acelerada ou mais pragmática, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de formação de mão de obra, apesar de haver as dificuldades e os desafios todos que todos nós enfrentamos, né? Então é muito interessante. Eu já começo com uma pergunta, que eu acho que é a pergunta de quem está em casa e quem está acompanhando o último 2023, onde a gente teve uma explosão de acesso ao tema. Então, para quem está nas redes sociais, para quem é profissional, ou não conhece do assunto, ou conhece do assunto, para quem já estava residindo em Manaus, a gente percebeu em 2023 uma aceleração absurda. Assim. Se a gente fosse ter um cálculo em números, sei lá, 3.000%, mas começou a se falar de inovação, tecnologia, indústria 4.0, mas a gente percebe isso
esse fenômeno pós-pandemia. E aí eu já começo perguntando para o Rufo, isso veio da onde para onde? Nós estamos atrasados, estamos adiantados? Em que momento a gente está do ecossistema nacional em relação à inovação e tecnologia, já que em 2023 a gente foi inundado de empresas, ações, atividades e projetos voltados à área, e aí eu estendo de indústria 4.0 a todo o restante da cadeia que a inovação impacta. Bom, se tem um fruto que a gente pode dizer que colheu da pandemia, foi a digitalização do mundo, né? Quando a gente fala de software, de tecnologias digitais, nós falamos de eternalizar o conhecimento, de consolidá-lo de uma forma tangível, que possa uma informação, um processo, uma boa prática ser repetida, ser utilizada por outros. E isso tem sido uma onda de transformação muito acelerada, muito bem disse aí, Beto. E a gente fica muito feliz com isso, né? Eu trabalho com inteligência artificial há mais de 10 anos, mas aí aconteceu uma sequência de eventos recentes que todo mundo me fala, uau, agora eu fiquei interessado. Uau, aquela conversa que a gente teve há 5 anos atrás, vamos voltar a ela agora? Então, tem acontecido isso e eu estou muito feliz com isso. Então, nós temos visto um movimento, por exemplo, de programas de inovação aberta das corporações. Elas falam, uau, eu quero inovar, eu sei que eu não consigo fazer tudo sozinho, vem aqui universidade, vem aqui ICT, vem aqui startups, empresas, vamos cocriar? E aí começa um movimento de criatividade colaborativa, né? Que eu entendo que é um braço muito importante dessa economia criativa. E também a gente está com uma onda de conhecimento disponível. Então, a gente fala de MIT, Stanford, Harvard, New York University, as grandes academias do mundo falaram, olha aqui, é aberto. Todo o nosso conhecimento está disponível, em grande parte estão abrindo. Então a gente tem muito conhecimento. Quando eu comecei a programar na década de 90, né, não tinha nem Google ainda. Então era outra realidade. Então essa disponibilidade e esse mindset de cocriação tem sido grandes gatilhos para acelerar essa transição que sem dúvida está emocionante. Heloísa, você acha que essa aceleração ela acontece só na indústria 4.0, do ponto de vista do ambiente de inovação, ou isso também já começa a se distribuir em outros setores econômicos, como comércio, serviço, prestação de serviço, e outros setores econômicos? O setor primário, é exemplo, que a gente vivencia notícias a toda hora, o aumento de produção não acaba mais, eu imagino que sem tecnologia isso não é possível. Mas a pergunta objetiva é, isso está concentrado na indústria 4.0, está concentrada no PIM, ou você já vê isso se desdobrando em outros setores da economia? Bem, o Rufo ele mencionou a questão da inteligência artificial, que era algo que estava realmente muito concentrado na indústria, e hoje em dia a gente tem o ChatGPT na palma da mão. E hoje em dia a gente consegue ver a própria IA também criando música, criando conteúdo que seria normalmente considerado inerente humano. Mas, do ponto de vista dos inúmeros setores, sim, a tecnologia ela sempre esteve presente, principalmente nas empresas que querem se manter competitivas. Então, a tecnologia é uma frente disso, a pesquisa e desenvolvimento, como uma ação endógena da organização. E essa interação com o mercado e tudo vai trazendo também esse estímulo exógeno, que é muito importante também. Então, essa combinação, essa também, como ele bem falou, o Rufo, essa colaboração ela é muito importante e ela vem também gerando muito conhecimento. Então, a partir do momento que você coloca um ICT, coloca uma universidade para trabalhar junto, você vai refinando esse conhecimento, você vai caminhando para um progresso técnico. Então, é muito importante que a gente considere que essas interações, que a economia criativa também ela não deva ser deixada de lado. Ela é, de certa forma, um bem intangível que a gente tem que tangibilizar, com certeza, principalmente para a gente conseguir trazer essa agregação de valor que, quando a gente fala de economia, a gente fala de mercado, ela é importante. Para que também não seja perdido todo esse conhecimento, tudo que é gerado. Então, é uma grande ferramenta também de soft power. A gente viu o exemplo da Coreia do Sul, que cresceu muito nessa questão do soft power, que realmente a questão da cultura, a questão da produção musical, tudo isso gera uma economia muito forte, né? Então, depois a gente vê Samsung, vê LG crescendo ali. Então,
uma sociedade que era vista ali num pós-guerra ali bem prejudicada, conseguiu ressignificar tudo isso e conseguiu transformar inúmeros setores econômicos. Então, aqui a gente também tem muito potencial, principalmente quando a gente fala, como o Rufo falou, da questão da castanha. Então, se a gente consegue ainda mais, agregando ao que ele falou, agregar ainda mais progresso técnico naquilo, então se você consegue refinar esse produto, deixá-lo altamente tecnológico, você tem muito mais peso, né, nessa balança aí entre os outros países. Porque muita gente vê da gente entregando insumos incríveis para fora que vão ser... vão passar por laboratórios, vão virar de alto desempenho e vão ser vendidos 10 vezes mais para a gente de volta. Então, a tecnologia ela é muito importante para que a gente gere bastante valor. Maravilha. Bruno, na mesma ótica, esse aumento de procura ou de publicidade em torno do tema se reflete na busca desses empreendedores ao Amazonas Builder para esse acompanhamento, para essa consultoria, para esse trabalho que você realiza? Você sente esse aumento ou ele é mais publicitário do que aplicável? Gente, então, Beto, é um desafio, né? Todo dia a gente lida com esse desafio, que é assim, um dos processos que a gente faz da Amazônia Venture Builder é justamente essa questão da transformação digital. É um processo tradicional e ele vai se tornar tecnológico a partir de agora, virar uma startup, virar um negócio digital, né? Como que a gente faz isso dentro da Amazônia, onde a gente tem tanta resistência, às vezes até a carência da digitalização, né, da inclusão digital, que é um tema muito importante. Então, eu vou dar só um case aqui, um exemplo. Por favor, fica à vontade. De uma startup que está com a gente, né? Ela é de um empreendedor que ele fazia um movimento há 7 anos, que é um movimento chamado Remada Ambiental. É o Jadson Maciel. Ele faz, conhece? Não sei se você conhece. Sim. O movimento dele muito conhecido na cidade, muitos anos foi pioneiro nessa prática. E impactante, né? Muito impactante, porque ele faz a coleta de resíduos lá na Marina do Davi, todo último sábado de cada mês, né? Então, assim, é um trabalho que vem ali repercutindo cada vez mais, já atinge um movimento de 5 mil pessoas, né? Então, a partir disso aí, a gente criou uma startup que faz o seguinte, ela automatiza esse processo de coleta de resíduo. Então, hoje a coleta de resíduo é voluntária, o cara vai lá, pega uma sacola e vai coletando esse resíduozinho ali na mão voluntariamente. A gente desenvolveu um projeto da startup Out, que ela tem um barco com uma esteira que ela vai dragando todo o resíduo de forma automática para dentro do barco, e a gente conseguiu aumentar a produtividade de 1 tonelada por dia para 1 tonelada por hora. Olha só. Então, a gente desenvolveu um projeto que pegou uma coisa que já acontecia no modelo tradicional e entregou tecnologia, automação e criou uma startup onde a gente vai produzir esses barcos e vender esses serviços para prefeituras e órgãos que também passam por essa dificuldade de coletar o resíduo dentro dos igarapés e fazer esse processo de limpeza. Então, isso é um processo que a gente faz assim, ó, é uma aplicação da tecnologia no modelo tradicional e a gente está entregando para a sociedade um resultado formidável. E a gente consegue escalar isso e trazer outras dimensões, né, de paradigmas. E, além disso, né, então, por exemplo, a gente está aumentando a coleta. A gente vai fazer o que com esse resíduo? Então, a gente já entrou em contato com a Nike e com a Chili Beans, por exemplo. Quem não queria comprar um óculos que foi de plásticos reciclados da Amazônia, né? Então, olha a campanha do branding ali, do marketing. Uma camisa da Nike que foi coletada de plásticos reciclados da Amazônia. Então, quer dizer, isso você está misturando tecnologia, inovação e o modelo tradicional, né? E aí você consegue trazer produtos inovadores e novas startups, novos modelos de negócio que vão motorizar cada vez mais a Amazônia, trazendo mais sustentabilidade e trazendo aquele capitalismo consciente, né? Onde você consegue entregar um resultado que vai trazer benefícios para o meio ambiente e um resultado que vai trazer benefícios para a economia local também. Poxa, maravilha. E já pegando um gancho para quem acompanhou a gente ontem, muito se falou disso aqui. Do café que é produzido na Amazônia e vendido na Oscar Freire com alto valor agregado. Foi citado quem acompanhou a gente aqui ontem. Estou falando do Oscar Freire em São Paulo. E se discutia muito isso. Então, veja, os especialistas que são ligados diretamente à economia da cultura têm a mesma linguagem que é de inovação. E a gente basicamente está discutindo os mesmos temas, né? Porque são projetos poderosos. Muito interessante o teu comentário, porque, na verdade, você
assessora o processo inteiro, né, para além da tecnologia, né? Então tem aí uma inteligência de marketing, tem uma inteligência financeira, com certeza, tem uma inteligência de processos internos para que isso seja melhor otimizado. Então, veja que interessante, porque quem escuta em casa e imagina uma joint venture, pensa que é só aquele camarada engravatado do Shark Tank na TV. Aqui pode, que a gente é o SC, né? Então a gente não tem laços privados obrigatórios. Então, mas quem está em casa, eu estou falando dessa forma muito simples e até bem coloquial, para quem está em casa entender a gente, né? Porque a gente falar entre nós é aquela velha história que eu digo, né? É universitário produzindo para universitário, músico para músico, o cara da plateia não entende, né? Então eu estou utilizando esses termos, quero até deixar claro a vocês, e é para você que está em casa entender um pouco mais desse universo. São ambientes, são setores que compõem a economia criativa. Rufo, como a inteligência artificial tem sido aplicada agora? É uma pergunta, porque economia criativa fala de resultados econômicos como via de regra, mas também fala de resultados ambientais, sociais e culturais igualmente, né? É isso na sua matriz teórica. E eu queria ouvir de você como a inteligência artificial tem sido aplicada para cuidar das pessoas e ampliar a produtividade, e como isso pode ser replicado na Amazônia Legal, disso as melhores práticas, as melhores tecnologias que a gente pode aplicar para o meio social, que você tem tido contato, vivência, ou que você possa exemplificar para quem está ouvindo a gente, mas no campo da inteligência artificial, por favor. Excelente ponto, Beto. Vou contar um case aqui, uma experiência que a gente está vivendo que eu acho que vai ser interessante para a nossa audiência aqui. Nós vivemos um grande desafio no cuidado com a floresta. Então, altíssimo nível de desmatamento, né? A gente tem números, assim, em 12 meses, mais de 15 mil hectares extraídos. Números chocantes, né? E muitas dessas árvores extraídas, elas são tidas como nível de altíssimo risco de extinção. E aí criou-se regulações do tipo penalidades para quem extrair uma árvore que não deveria, que ela está com riscos de extinção. Quando o pessoal captura uma árvore no campo de algum extrator, como saber qual aquela espécie? É um problema. Então, a pessoa que está ali no campo, o agente policial, aquele profissional, ele não tem uma formação, não é um doutor em biologia para classificar uma árvore. E aí a gente começou um projeto muito interessante. Ele é em parceria com o Manaus Tech Hub, Cydia, financiado pela Samsung e co-executado junto com o IDESão, o Instituto de Bioeconomia da região. Então, nós temos um aplicativo que, com uma câmera que amplifica, você tira uma foto próximo do tronco da árvore e é como se fosse a biometria facial. É como se fosse um reconhecimento da face do ser humano, como a gente viu antes, aquele case apresentado, mas da árvore. Então, nós conseguimos classificar com um nível de precisão altíssimo qual é a espécie. E aí já correlaciona com a geolocalização, onde que foi extraída essa espécie, né? E aí já começa a ter a possibilidade de mapear o inventário natural de uma região e entender como que estão as espécies ali, já correlacionar com o volume de crédito de carbono produzido e quanto que é neutralizado de toda a poluição a partir daquela região e N outras coisas. Então nós trazemos a tecnologia da indústria 4.0 para criar um planeta aí mais saudável e biologicamente equilibrado, né, para todos nós, né? Então é um exemplo prático aí. Maravilhoso. Bruno, eu queria que você comentasse um pouquinho, você que está nesse universo, eu vou chamar de captação de recursos, mas eu vi que você tem um perfil integrado com o que a gente fala aqui, você quer fazer a diferença na ponta também, né? Isso é muito valioso e a gente reconhece isso na tua fala. Mas eu queria que, para a gente falar do ambiente de negócios, como é que hoje, em que termômetro está a Amazônia? Vamos falar do Amazonas, mas aí falando já ampliado isso para a Amazônia Legal, como é que está os bastidores e as oportunidades nacionais e internacionais de investimento financeiro para o setor de inovação e criatividade, vamos estender, para o setor de inovação e criatividade na nossa região, ao seu modo de ver? Olha, Beto, bem interessante essa pergunta, porque assim, eu venho do universo do P&D, né? Minha última passagem recente foi num grande instituto de ciência e tecnologia aqui em Manaus, então eu passei 7 anos aí nessa parte de captação de recursos especificamente, né? De P&D e de outras linhas de recursos como FINEP, como CNPq. Então, assim,
a gente, hoje, né, eu vejo um cenário muito atraente, né? Teve algumas atualizações aí, principalmente na FINEP, então está vindo aí uma chuva de recursos a fundos não reembolsáveis, né, que são aqueles recursos que você consegue captar. Isso para 24, né? Você se refere, ok. Para 24 agora, né? Então, assim, aumentou bastante o portfólio desses recursos, né? Então, a gente vem com uma linha grande aí de recursos a fundo não reembolsáveis, são aqueles que você não precisa devolver. Com relação a capital privado, né? Então, está tendo um movimento também por busca de soluções inovadoras na Amazônia Legal, em todas as regiões da Amazônia, não só aqui no Amazonas especificamente, né? Então, assim, tem alguns fundos privados, algumas empresas que já atuam nesse meio, né, que são os venture capitals, que a gente chama ali que eu ia falar, Beto, a gente tem um dicionário específico. De vocês. É um dicionário mas o pessoal da cultura também tinha o deles ontem, mas vai ser divertido essa semana. Então, e aí os venture capitals, eles também estão interessados. Então, tem dinheiro público, tem dinheiro privado também, né? E interessante essa pergunta, Beto, porque agora pela manhã, antes de estar aqui nesse momento, eu estava participando de uma reunião que é uma pessoa chamada Bruno Carpes, que ele é responsável pela parte de internacionalização do grupo ao qual hoje eu faço parte, que é a FCJ, né? Então, por exemplo, ele atua lá em Londres, e ele falou, Bruno, é muito interessante o nosso contato agora, um contato recente, um network que a gente fez, e tem muita gente lá na Europa, muita gente nos Estados Unidos procurando inovações dentro da Amazônia Legal, né? Então, a gente vê que está acontecendo esse movimento. Então, 2024 tem uma tendência muito forte de a gente estar, nesse momento que foi a explosão pós-pandemia, né, de 2021, ali, 2022, começou alguns movimentos. Essas startups, esses novos negócios tecnológicos estão criando maturidade, e agora 2024 é a preparação para que a gente já tenha ali na sequência a COP, né? Então, de uma certa forma, tanto os fundos privados quanto o governo quer mostrar resultado para a COP. Então, o que foi desenvolvido nesse período? Então, a gente está nessa janela da corrida. Agora vai vir dinheiro, vai ter recurso, né? Então, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Assim, captar um recurso não é fácil, nem no privado, nem no público. É uma gama de documentos, é uma gama de processos ali que você tem que fazer, um projeto muito bem detalhado. O Rufo sabe o que é isso, já passou por algumas vezes por esse momento, né? Então, a parte de privado também, porque existe toda uma due diligence, que é toda uma análise jurídica da sua empresa, de como está o seu negócio, de como estão os rendimentos. Então, assim, não é um trabalho fácil. Então, as pessoas, elas precisam se preparar, os empreendedores, as pessoas que estão buscando entrar nessa nova dimensão aí de captação, precisam se preparar, porque 2024 vai ter recurso, mas se não tiver preparação, não consegue captar. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve na Amazônia Venture Builder é entregar isso também para o empreendedor. Preparar o empreendedor para as oportunidades, né? Isso. Não é só ter uma boa ideia, é necessário ter um conjunto de requisitos jurídicos, fiscais, contábeis, inclusive em pessoa física, para essas análises em especial privada, para você que está nos ouvindo. Não adianta só ter uma boa ideia. Nós estamos na economia do conhecimento, mas há todo um arcabouço. A gente vive numa sociedade organizada, juridicamente organizada, e financeiramente e necessariamente que precisa se organizar. Então, existem essas travas, é importante quem está ouvindo, principalmente, olha, os jovens aí das universidades que vão receber esse material, o pessoal da Newton Lins, o pessoal da UEA, o pessoal da Brascom, lá das universidades do ABC, todo mundo que está nos ouvindo, ou você que está em casa, que a gente tem que aliar economia e criatividade para que isso possa ser viável e sustentável internamente, né? Não é só a força das ideias, é muito, mas precisa haver uma composição jurídica, contábil, fiscal e administrativa correta para que isso aconteça. E antes de eu passar para a Heloísa, eu vou te perguntar, em que nível você vê a maturidade desse empreendedor hoje em Manaus? Com relação a essa documentação, você acha que ela está num estágio inicial? Você acha que ela deve sofrer uma aceleração agora, com treinamento, com capacitação para a gente poder ser competitivo? Ou ela já é, de fato, ideal? Não está ideal. Precisa ainda melhorar bastante, tá, Beto? A gente, assim, de uma escala de 0 a 10, eu vou dizer que a gente está ali mais ou menos em 60%, ali, 6, né? 60% do ideal, né? Então, assim, tem startups bem maduras, tem negócios que já estão bem maduros, bem viáveis economicamente,
né? E assim a gente sabe que tem uma jornadinha aí para acelerar essa maturidade. Então, estrategicamente, a gente está tentando conectar vários atores do ecossistema, né? Então, recentemente a gente veio fazendo um movimento muito forte, vários eventos, vários networks para conectar isso, para a gente crescer junto, né? Acelerar isso tudo para que a gente esteja preparado para esse momento. Heloísa, no mesmo gancho, qual o mindset desse empreendedor que quer entrar, né, nesses setores criativos, pegando esse gancho? O que esse cara... Como é que... Olha, quem está nos ouvindo agora precisa... Olha, eu tenho uma boa ideia, tenho um bom negócio, já tenho um capital inicial para investir, eu tenho um capital de giro inicial para investir, ou tenho quem faça o investimento comigo. Você que é mentor e acompanha, imagino que é a nível gerencial, mas para o empreendedor... O que você acha que é o caminhar para esse camarada chegar nessa competitividade que a gente precisa para a captação de recursos e para a validação de boas ideias? Bem, a gente tem, né, no Brasil muito o empreendedor por necessidade, não necessariamente por oportunidade. Então, realmente, quando encontra-se realmente essa ajuda, né, esse comprometimento de outras organizações que dão mais robustez para esse negócio, realmente é onde o empreendedor ele consegue dar vazão mesmo para o seu negócio, porque enquanto fica algo muito na tentativa e erro, ok, a gente sabe que falir ali é uma escola, né? Então, mas nem sempre isso é uma possibilidade para quem está empreendendo. Isso pode ser muito, muito prejudicial para algumas pessoas. Doloroso, né? Doloroso. Eu diria assim, a gente já tem alguns instrumentos formais e, assim, formais eu digo mais tradicionais, que já ajudam os empreendedores, desde ali do Canvas, Pode falar nomes? Pode falar tudo. Aliás, quem estiver ouvindo, gostou, ano que vem tem a segunda edição, vamos patrocinar o fórum, que é Economia Criativa. Economia Criativa. Por exemplo, o Sebrae, ele ajuda muito os empreendedores ali, dando também o básico ali também para iniciar. E a gente também já tem institutos, já tem hubs que já dão essa questão mais técnica, né, que também é muito importante. Eu penso muito nessa questão de realmente somando para o progresso técnico. Então, você vai construindo ali um caminho para realmente alcançar novos patamares. O Rufo é um exemplo muito bom disso, né? Ele já vem crescendo muito, né, na parte de inteligência artificial e tudo. E com o tempo ele foi se unindo, né, com quem também estava querendo fazer a diferença no mesmo sentido, e ele foi cada vez mais refinando a sua tecnologia, o que é muito importante. Então, o mindset do empreendedor, acredito que seja esse de melhoria contínua e também de pensar em boas parcerias. A gente não consegue fazer tudo sozinho. E sempre vai ter alguém melhor que a gente em algum ponto. Isso é fato. Então, nem sempre é você saber fazer tudo, mas você saber encontrar as pessoas certas para lhe ajudar no desenvolvimento da sua ideia. Então, passar por esse vale da morte, né, que fala das startups, é um processo tenso, né, mas a gente pode mitigar alguns dos riscos se unindo, né, com parceiros fortes aí, que já vem percorrendo um caminho muito interessante, como o Bruno bem falou. Ainda contigo, eu também vou tocar num ponto que eu acho que é importante, que é a gente tem que ter um entendimento do que é o trabalho colaborativo. Ou num entendimento mais antigo, vou colocar assim. O antigo hoje ele é tão 2 anos de antigo, 1 ano de antigo, 6 meses de antigo. Sempre tem um rebrand, né? Uma repaginada ali. O entendimento do que seria um cooperativismo no passado e que a gente vê bem praticado, por exemplo, num estado como Santa Catarina, através de uma empresa hoje multinacional, se tratando de América do Sul, como a Seara, demonstra que aquela cidade tem uma cultura madura de colaboração e onde você consegue dividir perspectivas sem ter conflitos de interesse. Esse é um desafio aqui no Amazonas. Eu falo isso como liderança do terceiro setor e tenho certeza que todos nós, pelo menos os mais sinceros, vão dizer que isso precisa ser mais bem, tem que ser abordado. É por isso que estou abordando esse tema, para que a gente entenda que é possível ser colaborativo e ter perspectivas econômicas andando paralelas a isso e que a gente não precisa e não pode, nessa nova economia, sermos inimigos uns dos outros. Nós temos que funcionar como um ecossistema. Eu queria que você falasse um pouquinho, não para retratar alguma crítica a quem não é ou quem poderia ser melhor, mas
dizer no sentido de quanto é importante a gente ter um entendimento administrativo de forma colaborativa nessa nova economia, para que a gente possa fazer esses ecossistemas terem um desenvolvimento mais rápido. Luísa, por favor. Eu diria que evitar essa sobreposição. Muitas iniciativas começam ali já pensando em se sobrepor, em competir, e dá para se pensar, quando você está construindo em algo, já pensando em como não sobrepor, né, outros atores, e como construir junto de fato. Eu acredito que a gente tem iniciativas hoje em dia que elas estão caminhando por esse caminho, até porque hoje em dia não dá para não pensar em SD, então, assim, as organizações já crescem pensando numa visão gerencial mais ambidestra, então, considerando vários pontos. Mas, de modo geral, o que eu poderia dizer sobre isso é que é muito importante a gente considerar todos esses aspectos e considerar, claro, a gente pensa em vantagem competitiva e tudo, mas o que a gente puder colaborar com o outro, não necessariamente a gente precisa fazer. É aquela coisa que a empresa chega no momento, né? Eu faço ou eu pago para fazerem? Hoje em dia a gente também tem uma terceira via, que seria, e se a gente fizer juntos, né? Será que não vai conseguir mitigar os riscos para ambos os lados? Porque é um caminho também. Então, eu vejo muito, por exemplo, o ecossistema de Florianópolis, que eles também conseguem, né, fazer muito bem isso, de não se sobrepor, e cada ator ele conseguir contribuir de alguma forma. Então, uma questão importante também seria uma governança, né, que a gente conseguisse se alinhar mais, né, como atores do ecossistema. Sem dúvida. Eu vou dividir com vocês. Eu morei no Recife há 15 anos atrás. Você já entregou sua idade, eu não vou entregar a minha, não. E foi o início, na verdade, 20 anos talvez, não sei precisar, era o início. Vou aumentando, tem um limite, tem uma... E eu vi, no início do projeto do Porto Digital, que era um projeto integrado com a revitalização do centro histórico, eu trabalhava na ala cultural, né? Trabalhava na parte de reaproximar as pessoas do centro. A exemplo do que fizemos em Manaus, também ali na Praça Dom Pedro II, na Feira do Passo, que é um projeto que a gente deveria retomar em parceria com diversas entidades públicas e privadas. A Coca-Cola, inclusive, estava conosco na oportunidade, a partir do 2º ano, de como é poderosa a economia criativa, inclusive para a requalificação de espaços degradados ou para a valorização do patrimônio histórico. A exemplo, né? Eu sempre tinha essa dúvida em Recife, pontualmente, vendo de longe, conversando com os atores, etc. Fazemos parte de alas diferentes do mesmo projeto, né? E a minha dúvida é sempre essa: como é que tantas empresas vão estar nesse modelo lá? Para quem não conhece o Porto Digital, pelo menos a fase inicial dele é feita num prédio único. E a minha dúvida era essa: como é que todo mundo conviveria no mesmo ambiente? E por muito tempo foi, acho que, o desafio deles lá. E deu certo, né? Então você tem hoje grandes players tecnológicos atuando, empresas de médio porte, startups que estão iniciando, e todas elas de forma contributiva, porque entenderam o que estavam fazendo naquele local, para aquele local, sem perder de vista suas metas e seus planejamentos internos como negócio, né? E eu acho que esse é um grande lance que a gente tem que sempre falar. Para de falar mal do coleguinha, viu? Você que está ouvindo a gente, para de falar mal do coleguinha. Você não pode ajudar, não atrapalha ele, né? E se você está disposto a desenvolver um ecossistema juntos, a gente tem que entender, como eu costumo dizer, até em eventos culturais, você não precisa gostar de todo mundo que está lá, só precisa entender que você faz parte do mundo dela, né? E ela forte é você forte e vice-versa. Isso é importante colocar aqui, porque a gente sente isso na ponta o tempo inteiro. Mas, Rufo, eu queria também aproveitar esse momento humanista, né, aqui do nosso bate-papo, fora da técnica, para... Você é paulistano, como eu, creio. Paranaense. Morei em São Paulo há muito tempo, mas sou do Paraná. Eu sempre desço São José dos Pinhais para ir para Santa Catarina, mais perto do que descer em Curitiba. Mas Curitiba é uma cidade exemplo de Smart City no Brasil, né? Ou do que nós nem chamávamos de Smart City, já tinha o quê? Um plano diretor, um gerenciamento, um alinhamento de Estado e não de governo, e a gente vê como isso foi uma prática interessante. Mas a minha pergunta vai em outra linha.
todo mundo que escuta a gente, sempre vai ter aquele mais crítico, né? Pô, esses caras são interessantes, né? Eles querem mudar o mundo, querem salvar a Amazônia, etc. Eles são tão bonzinhos, né? Onde é que está a parte que interessa? Eu queria que você falasse um pouquinho na prática, porque é o que você faz. Nós fazemos parte de uma nova geração, é um novo comportamento. Né, diferente das gerações que nos antecederam. Né? A gente já tem um acesso à informação diferente, entende a importância da tecnologia e entende a vida coletiva, ou pelo menos más práticas que a gente quer combater para ter um mundo melhor. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Como é que o pessoal que está em casa entende que a gente está fazendo negócios potentes, que geram renda e que fazem bem ao próximo, tudo junto? E que não há conflito nisso, e aí você pode até utilizar algum exemplo do teu trabalho para exemplificar como isso funciona. Acho importante. Legal. Então, se você tem hoje uma boa ideia, se você não encontrar ninguém que tenha essa ideia, desconfie dela. Começa por aí. Se ela é boa, vai ter dezenas de pessoas tendo a mesma ideia ao mesmo tempo. A questão é, uma ideia ela vale R$1. Agora, uma ideia bem executada pode valer 1 bilhão. Então, a execução é a chave. E aí, a colaboração é um meio para conseguir executar coisas grandes e relevantes. E o que é executar algo de verdade? É entregar valor para alguém mais do que você captura dela. Isso é entregar valor. Você tem uma remuneração, uma monetização, existe um fluxo financeiro, econômico, ao mesmo tempo um benefício, uma resolução de um problema ou de um desejo que é mais relevante do que o que você captura. Aí a conta fecha. Se você entrega um valor muito legal, mas cobra caro demais, não vale a pena, o teu negócio não para de pé. Agora, se você fechou essa conta e começou a escalar e rampar, isso é execução que permite criar algo grande. Quanto maior, mais fluxo econômico existe e mais impacto é gerado. Por isso, não existe nenhum problema em criar algo grande, em ganhar dinheiro, em tocar muitas pessoas. Isso é saudável, é ótimo e gera impacto. O que a gente combate e se desvia, essencialmente, é de negócios que são degradantes, que são de base distorcida, questionável, corrupta, antiética, que prejudicam grupos sociais. A gente está longe disso. Mas a maioria hoje dos movimentos criativos e colaborativos, ele tem esse equilíbrio entre planeta, pessoas, comunidades, sociedades. Aí nós estamos hoje num momento onde a inovação permite entregar muito valor com menor esforço que era no passado. Antes você precisava de muita gente, muita máquina, muito tudo. Aí o custo era elevado. Hoje, com a inovação, a gente entrega valor relevante, ao mesmo tempo que o preço daquilo é viável para muitas pessoas e aí escala. Aí a gente vê todos os exemplos de plataformas incríveis como Spotify, Netflix e recursos que nós usamos no dia a dia, que são de empresas que valem bilhões de dólares, ao mesmo tempo proporcionam um prazer, um lazer, uma resolução de um problema tão relevante no nosso dia a dia. Então, é mais ou menos nessa linha a fórmula de entregar um valor. Aí, para isso, uma grande dica que eu dou é o seguinte: qual que é a primeira missão de um criativo que quer criar algo relevante, executar uma grande ideia que escale? É fazer o Product Market Fit. Né? O que é isso? Então, qual é o meu market? Quem que é atingido por essa inovação? Que quer resolver um problema, ou que tem uma dor, ou que tem um desejo? É esse cara. Qual que é a solução ideal? Qual que é o product? Qual que é a entrega de valor que vai ocorrer para essa pessoa? E existe esse fit, o preço que você cobra é compatível com o que ele está disposto a pagar e ele se sente confortável e justo e equilibrado com isso? Então essa é a missão número 1 de alguém que quer criar um produto, seja digital ou não digital, mas que faça as coisas diferentes do que são feitas há tantos anos e que realmente entregue valor para a sociedade e cresça, né? Maravilhoso. Gente, a gente está respondendo com certeza muitas questões que vocês têm dúvida. Eu comento nas mesas do bar, né, com os amigos em casa. É bom a gente desmistificar porque organizar e fomentar a economia criativa é dialogar com especialistas que atuam em vários setores. Mas mais importante do que isso é chegar mais perto de você. Você é consumidor, nós todos somos. E a oferta de novos produtos e serviços criativos tem que encontrar com você. Então, algumas dúvidas
quase sociológicas ou do pensamento da psicologia social, é importante que sejam abordadas e cada vez mais a gente aproximar o ecossistema tecnológico das outras áreas da economia criativa, do empreendedor da economia criativa. E eu acho que é fundamental esse diálogo e a gente tem que se aproximar mais nesse aspecto, e essa já é uma primeira proposição, né? Como é que a gente aproxima os fazedores da tecnologia dos demais setores que compõem a economia criativa. Cito arquitetura, gastronomia, turismo, prestadores de serviço. Ontem mesmo, no meio da conversa, a gente chegou... o advogado, engenheiros, todos eles estão são matrizes de base do conhecimento, sempre foram. Mas a economia criativa é nova, nem tanto, né? Ela é mais antiga até do que a própria história, né? Se a gente for parar para pensar, trazendo, obviamente, o enquadramento de hoje, olhando para a história no passado, né? Só que hoje ela passa a se sistematizar e se organizar como uma matriz econômica. Então, para isso, ela tem que ter cadeia produtiva, fonte de fornecimento, ela tem que ter quem vende, quem produz, quem investe, quem comunica, tem que ter um agrupamento aí. Afinal, ela não é diferente de nenhuma outra matriz. E é importante quem está nos ouvindo agora, e volto a repetir, muitos setores muito antigos, moda, gastronomia, turismo propriamente, artesanato. Nossa, artesanato já foi... Conseguiram também tangibilizar, né? Exato. Então, eu acho que a nossa proposição inicial aqui, como fórum, nesse painel, é a gente já tentar criar um diálogo da área de inovação, vocês que promovem... Eu tenho acompanho o trabalho de vocês, né? Eu acho que é muito interessante esses encontros, mas acho que, para além, a gente tem que trazer os outros setores que compõem a economia criativa para utilizar essas ferramentas, essas tecnologias, a inteligência artificial, né? Para a gente tocar esse lance. Bruno, o dinheiro da Amazônia está na Amazônia ou está em outros pontos do Brasil, tipo Brasília, São Paulo? Isso é uma resposta quase que óbvia, mas a provocação da pergunta é: como é que a gente vai atrair esses investidores para rodadas na Amazônia, para falar da Amazônia? Olha, é uma pergunta complexa, né, Beto? Opa! A gente tem muito recurso aqui, né? O P&D é uma das fontes aí de muito recurso de investimento em inovação, né? Então a gente vê aí trabalhos formidáveis sendo desenvolvido por vários institutos aqui dentro do nosso estado, né? E agora, com a atualização da lei também para outros estados, então a gente vê já movimentos em Boa Vista, em Porto Velho, em outras capitais, né, da Amazônia Ocidental. E assim, tem muito dinheiro lá em Brasília também, né? Então as discussões agora são realmente o Fundo Amazônia. Então a gente já vê um movimento internacional de vários países, né, já viabilizando a volta desses investimentos, né? Então, por exemplo, semana passada teve uma assinatura da Alemanha aí, falando em investir $500 milhões. Então, a gente já está vendo esse movimento acontecendo, só que a gente precisa, como eu falei, né, Beto, fazer esse recurso chegar aqui, né? Porque, como eu falo para o pessoal, o recurso está passando aqui na nossa frente. Se você não for levantar a mão para pegar ele, alguém vai pegar, né? Então, a gente tem que estar preparado para saber onde estão alocados esses recursos, né? E encaminhar de acordo com a vertente. E aí que você falou assim, gente... Hoje, todos os setores, né, da economia criativa, da economia em si, eles são tecnológicos, né? Hoje, um artesão precisa de um marketplace para vender numa escala internacional, numa escala nacional, né? Hoje, o cara do açaí, ele exporta o açaí lá para Dubai, né? Então, quer dizer, tudo isso envolve tecnologias que foram implementadas nesse processo para isso ser desenvolvido e chegar nesse patamar específico, né? Então, como que a gente se prepara cada vez mais para que isso aconteça? Então, assim, os recursos, eles estão ao tempo todo ali em movimento, né? Hora o cara assina, hora o cara libera, hora o cara veta, mas o tempo todo, um dos encaminhamentos que a gente faz é isso, é entender, olha, você, por exemplo, no caso da Alt, você é uma startup de sustentabilidade e reciclagem, então você vai captar esse tipo de recurso. Ou você é uma startup de educação tecnológica para comunidades carentes,
como é um caso de uma outra startup que está com a gente. Então, ele vai captar esse outro tipo de recurso. Então, a gente fica alinhando isso com esses movimentos locais, né, e o movimento desses recursos, que pode ser de fundo privado, que pode ser de fundo público, e aí vai alinhando isso para que isso seja efetivado e comece a ser executado de forma prática, né, trazendo aí benefícios para a sociedade. Então, são vários movimentos, a gente vê hoje, né, e aí entrando no ponto também que você falou, que eu queria muito comentar, Beto, que é assim, realmente assim, a colaboração do ecossistema, né? Então, é muito importante isso, gente. A gente tem hoje aqui no nosso ecossistema incubadoras, aceleradoras, a gente tem institutos, né? Então, todos esses agentes, né, de organizações, associação de startups, a gente tem todos esses agentes ali, né? E a gente realmente precisa conectar cada vez mais esses agentes, né? Então, por quê? Porque o mercado tem para todo mundo, recurso tem, né? A gente tem um mercado de 17 milhões de habitantes na região norte, ali, numa última estimativa do censo. Então, assim, a gente tem um paradigma ali, se eu for brigar com um determinado agente ali que está competindo comigo, não faz sentido, né? A gente é tão pequeno ainda, é uma economia que precisa crescer tanto, que não vai fazer sentido eu ficar competindo. Então, como a Amazônia Venture Builder, a gente se posiciona assim, a gente não é uma aceleradora, a gente não é uma incubadora, a gente não é uma universidade, a gente não é um órgão público, a gente vai estar ali ligando todos esses agentes, tentando interagir, fazendo com que cada vez mais a gente promova ali um benefício social, um benefício ambiental, um benefício econômico para essa sociedade, né? Então, assim, a gente sabe que tem mercado, tem público, tem espaço para todo mundo, gente. Gente, os setores da economia criativa precisam tomar consciência que quem está na Amazônia, e aí já até estendo para o Rufo, Rufo, a primeira do dia ainda bem que é com esse quilate aqui de convidado, que é só a gente vai provocando, porque o fórum ele existe para criar propostas, né? Não é para criar jogo de comadres aqui conversando, né, e tricotando, nada contra quem tricota, eu gosto também, mas a gente provocar essa reflexão. Então, a gente falar de colaboração é fundamental, mas para além, eu acho, e aí eu já vou fazer o comentário, que é a provocação, e já entro na pergunta. Eu vi recentemente em São Paulo, mandar um abraço, eu sou de São Paulo, sei dos bons e maus recados que São Paulo passa ao Brasil, a sua responsabilidade, mas ela é 33% do PIB, então há uma responsabilidade bem grande, e é importante para quem está ouvindo a gente em casa, paulistanos e paulistanas, que o que São Paulo tem de bom deve ser empregado para a Amazônia, a fim de que vocês possam ter a manutenção do dia a dia de vocês com tranquilidade nas próximas décadas, porque senão nós sofreremos com desabastecimento alimentar, altas de preço, desequilíbrios ambientais de toda a ordem, como já vivenciamos esse ano, infelizmente. Então, para além de opiniões, eu acho que são fatos bem racionais, e eu puxo a atenção de São Paulo, porque São Paulo é 32% do PIB brasileiro. Então, é importante a gente comentar nessa perspectiva macroeconômica a respeito de como é importante a participação dos agentes, dos profissionais e das entidades. Eu vi um movimento em São Paulo, Agenda 2030, e é uma provocação respeitosa, todo mundo estava lá, né? Então, grandes bancos, grandes instituições, grandes artistas, grandes gastrônomos, e aí eu me pergunto quem de fato vai, e isso é um movimento importante, relevante, com uma capacidade de captação de recursos imensa, mas os executores estão aqui, na Amazônia Legal, né? E a Amazônia Legal, no ponto de vista da sustentabilidade, dos trabalhos necessários para esse ambiente tão fundamental para o mundo, se dividem, inclusive, né? Uma parte é reflorestamento, porque já não existe mais. Outra parte é permanecer e dar manutenção àquilo que não foi ainda depredado. Então, são trabalhos diferentes. Mas eu me pergunto, esses artistas, toda essa movimentação, fora do ponto de vista de captação de recurso e de imagem, eles precisam contar com gente muito técnica e séria para poder fazer esses recursos chegarem na ponta, mas para quem está aqui. Porque acho pouco provável, pelo menos dos artistas todos que eu vi lá, que eles vão mata dentro
resolver a situação, e é essa a provocação. Então, você que está aqui do outro lado do ecossistema, você tem que estar preparado, jurídica, contábil, administrativamente, tecnicamente, ser propositivo, ser inovador, ser organizado, ter essa visão de colaboração e criar a sua organização, a sua empresa, a sua startup, para ser competitivo, inclusive para essas oportunidades. Né? Então, a grande questão toda é o seguinte: você acha que o pessoal lá fora já entendeu que é melhor, não é muito mais interessante capacitar o pessoal daqui? E também vou fazer uma segunda pergunta na mesma linha. Você não acha que quem vem de fora precisa aprender com a Amazônia e não dizer para a Amazônia o que ela tem que fazer? A gente está numa curva de aprendizado aqui, né? Então existe sim esse movimento de crescer, de aprender. Eu morei em São Paulo mais de 10 anos, foi uma faculdade de negócios, de empreendedorismo incrível na minha jornada. A gente aqui na Amazônia está aprendendo, e eu já me incluo nesse grupo, né? E eu entendo que existe sim um movimento de quem vem de fora ou quem está fora e deseja fazer as coisas aqui, de ouvir o pessoal daqui. Então, como fazer um impacto numa comunidade ribeirinha indígena? Precisa ir lá e ouvir ele, né? Então, quando eu vou comer um tambaqui na casa de um cacique amigo meu no meio de uma comunidade, eu aprendo coisas em um almoço com ele que eu não aprendo nos meus fóruns tecnológicos, em outros campos de discussão. Essa é a ideia. Estar lá, ouvir, faz toda a diferença. No mundo de startups, de inovação, a gente tem uma terminologia que é o Customer Development, que é desenvolver junto com o consumidor, com o cliente, com o usuário, com quem vai ser impactado com o seu projeto criativo e transformador. Então, quem está fora, seja na Europa, em qualquer outro país do mundo, e quer inovar na Amazônia, precisa ouvir a Amazônia de uma forma sistêmica, sistemática. Um fórum como esse é um bom caminho. Então, quem sabe, no ano que vem, a gente traz essas fontes de fomento e de recursos para uma discussão propositiva do tipo: ei, que tipo de tese de investimento você tem e está buscando? O que a gente tem de portfólio de projetos locais, e busca, através desse fórum, fazer o match, né? Não só o match entre o projeto tecnológico inovador, mas também entre os atores, para juntos, no fórum seguinte, os projetos criarem corpo de uma forma mais ampla, como economia criativa. Por exemplo, aproximar o criativo artista com o tecnológico. A gente viu agora naquela exposição aqui no Amazônia Shopping do Van Gogh digital, uma coisa linda, maravilhosa, onde juntou a arte com a tecnologia para causar uma experiência imersiva maravilhosa. Esse é só mais um exemplo. A gente tem visto N coisas de tecnologias imersivas que sem arte, que sem beleza, sem comunicação é impossível se fazer. E para impactar a Amazônia propriamente dito, tem que ouvir os amazônidas. Sem dúvida. Eu fiz essa provocação para a gente quebrar essa barreira, tanto do agente externo, que tem essa visão de colonizador que já está ultrapassada, como quem mora aqui também quebrar esses preconceitos que são criados por experiências individuais. A gente precisa entender que a Amazônia é do Brasil, primeiro, sempre será de quem é nativo, nasce e mora aqui. Meus irmãos todos são daqui. Eu me falo de paulista, mas eu morei tantos anos no Amazonas, e a gente que viaja para tudo quanto é canto, chega uma hora que a gente é brasileiro, né? Porque já mistura, né, a forma de falar com a forma de comer, que é a cultura que a gente absorve dos locais onde a gente visita. Mas é também para chamar a atenção. Isso é mais um abismo que a gente deve evitar, né? Então, para quem vem de fora, não respeitar os saberes, não respeitar as pessoas, e esse comportamento repetitivo de liderar e dizer o que tem que fazer, que isso deve incomodar e incomoda, e ao mesmo tempo também a gente quebrar essa barreira, porque estamos juntos, né? E como eu disse agora há pouquinho, e para quem está nos ouvindo, por exemplo, no exemplo que dei em São Paulo, o problema é nosso, porque se os rios flutuantes acabarem, né, acaba o agronegócio. A coisa é feia, eu não quero nem imaginar esse cenário, porque estamos todos aqui trabalhando para que isso não aconteça. Mas é importante quebrar essas histórias. E aí eu faço a última, então, provocação da gente começar a conversar para a Heloísa. Você acha que o meio acadêmico, em especial nas universidades locais, onde você participa e atua, mesmo em parceria com a indústria, com as indústrias, o meio acadêmico já entendeu
que agora ele precisa ser mais coloquial, mais próximo das pessoas, mais próximo do empreendedor? Ou você acha que esse abismo também é algo que a gente pode propor através do fórum para que essas distâncias sejam reduzidas, Heloísa? Bem, eu acredito que é um ponto que realmente precisa se aproximar, de fato. Tem muito conhecimento nas universidades que nem sempre tem aplicabilidade de mercado. E eu sou muito a favor de colocar a galera ali de administração junto com a galera super técnica, bora pensar em algo, sabe? Porque precisa. Não dá para ser... que vão produzir artigos, patentes, coisas maravilhosas, mas que não vão para o mercado. Então, esse é um ponto, né? O mercado ele é um definidor muito bom. Se aquilo está fazendo sentido para esse consumidor, como ele bem falou, porque a gente precisa construir com inclusão, diversidade, para que traga pertencimento para quem está construindo junto. Então... claro, construindo com quem está aqui, que conhece. Tem um conhecimento tácito também, que é muito importante. Na universidade, a gente tem muito teórico, e quem tem o conhecimento de mercado coloca um startupeiro junto, que, gente, é muito bom. Então, assim, precisa desse conhecimento de vivência, do conhecimento universitário, para trazer avanço técnico. Então, isso é muito importante, a gente não pode deixar isso de lado. Então... sim, eu acredito que precisa ainda se conectar mais com a universidade, mas eu vejo movimentos muito positivos. Por exemplo, eu tive uma conversa com o Beto, né, da USPIN, eles fizeram um trabalho muito bom para trazer a universidade para perto e também conseguir trazer aplicabilidade de mercado. Então, a gente também, como atores, convido a gente também a dar uma pesquisada, conversar com essa galera que já fez, que já tem um know-how mesmo de como conectar os atores. E de fato, a Hélice Tríplice tem que vigorar aí e tem que trazer, né, muitos resultados. Então, o governo atuando com fundos, universidades trazendo conhecimento ali de ponta, mercado, empresas trazendo a aplicação. Então, isso é algo muito importante. E, com certeza, com os Amazônidas, para a gente construir algo que faça sentido para a nossa sociedade. E, voltando para a economia criativa, quando a gente fala, né, ali de soft power, de como a Coreia ela se desenvolveu, como ela é vista hoje em dia como uma grande potência tecnológica. Então, são várias frentes que a gente pode atuar e que elas são complementares e não concorrentes. Eu queria que você falasse, só para quem está em casa entender, sobre a Coreia. Ela teve, eu imagino que tenha sido um processo quase de requalificação urbana, como aconteceu na Colômbia, aqui na nossa vizinha, mas lá foi utilizada a economia da cultura como uma matriz mais direta, né? É o mesmo exemplo, só que voltada à parte tecnológica. Eu queria que você comentasse só um pouquinho para quem está em casa, contextualizasse o que ocorreu na Coreia, que a gente chama de soft power. Beleza. Então, a gente tem o hard e tem o soft power. Então, o hard power seria mais essa parte das sanções. Então, essa coisa que a gente falou mais pesada ali, de fato, né? Então, o soft já seria o poder da influência e como isso pode gerar grandes frutos, né? Então, na Coreia, a gente tem, por exemplo, o avanço do K-pop, que foi super abraçado globalmente. Então, era algo que se tinha... Quando a MTV foi para lá, então começou a crescer bastante. E foi um movimento que ele trouxe esse pertencimento da região de, olha... Eles juntaram, né? Juntaram o pop, né, com o trot, acho que essa é a pronúncia, que é algo regional deles. Então, assim, a gente precisa também abraçar de onde a gente vem e vender isso, né? Que queira não, trazer essa agregação de valor. Então, eles conseguiram isso no nível global. Então, é um processo que para a gente também faz muito sentido. Então, todo o processo, o Café de Apuí, tudo isso... E, claro, a cultura e tudo, a gente pode trazer muita visibilidade e poderio mesmo. Então, assim, até mesmo nos governos que a gente vê que são mais rígidos, sempre houve a mídia muito presente. Eu não quero citar Sim. Questões controversas, mas até em regimes ditatoriais mesmo. Então, assim, sempre a comunicação foi importante, sempre foi importante enaltecer a cultura do local.
Então, é uma importância muito grande, que a gente nem sempre consegue tangibilizar, mas a partir do momento que a gente vê esse valor, a gente consegue ainda mais poder. E é inteligente como produto, né? Não só como um... Sim, a economia de escala super funciona. Eu lembro que na Feira do Passo nós tínhamos uma ala só para K-pop, e eu ficava impressionado, porque quem conhece a Bernardo Ramos ali, bem na Praça Dom Pedro II, na entrada da Bernardo Ramos, a gente ocupava metade da Bernardo Ramos só com o povo dançando K-pop. E aquilo me parecia muito interessante. Estou falando de 6 anos atrás, 7 anos atrás. E era interessante porque eu digo, gente, a gente está no meio da Amazônia, os caras estão importando uma coisa da Coreia e todo mundo canta, dança, se veste igual. Realmente é o que você comentou, e é de escala global. A globalização não é só o uso das redes sociais, gente. A globalização está em tudo. Está em tudo mesmo. E na tecnologia não poderia ser diferente. Bom, a gente quer agradecer a audiência de todos que estão acompanhando conosco. Amazônia Legal, o primeiro fórum de economia criativa da Amazônia aqui no Senac da Djalma Batista, na cidade de Manaus, Amazonas. Aproveitar e agradecer ao Senac, ao Sistema S, à FEComércio, ao Sesc Senac, a essa organização que nos recebeu tão bem nesses dias, com uma ótima estrutura, uma equipe maravilhosa. Aproveitar e mandar um abraço para toda a diretoria do Senac, agradecer essa oportunidade. E é muito bacana, veja, o Senac faz treinamento e capacitação para esses novos setores da economia criativa, e é muito importante a educação atrelada a tudo isso. Aliás, para quem gosta de educação, os nossos painéis de educação serão amanhã. Lembrando a vocês que a gente entra às 10, às 13 e às 15h30, todos os dias até sexta-feira. Amanhã, quem gosta de educação não pode deixar de perder. Bom, já estou começando a responder as perguntas, nós já vamos encaminhando ao final. A conversa boa passa rápida, mas nós tivemos várias proposições aqui. Depois nós vamos editar os vídeos, etc. Isso vai ter um desdobramento com vocês. E é interessante, aqui já tiveram várias sugestões de como a gente pode conectar um ambiente tecnológico a setores da economia criativa, como é que a gente pode aproximar o setor acadêmico, como é que a gente pode trazer os investidores para rodadas já claras de projetos e investimento. E então, poxa, já valeu amanhã, né? Agora eu vou deixar uma pergunta geral, queria que os três comentassem. Aliás, viu, produção? Tem umas perguntas ótimas. Beto, cuidado com a perna, cuidado, a cadeira está abrindo e você pode se cair, não se mexa. Olha que a galera, não vou transmitir, paradão, mas sabe o que é? É quando você passa dos 100 quilos, né? Aí tudo fica mais difícil para a pessoa, né? Então é mais ou menos a minha situação agora. Não parece, mas tem mais de 100. Então vou ficar paradinho aqui, porque cair na live realmente, definitivamente não pega bem, né? Nem na velha, nem na nova economia. Mas, encaminhando a pergunta, logo depois nós vamos para as perguntas, depois para as considerações finais, mas vai ter uma pergunta central que eu acho que a gente deve ouvir de cada um de vocês. Para as iniciativas e para o trabalho que vocês desenvolvem, eu gostaria que vocês citassem 3 áreas, setores de curto prazo para a economia criativa como um todo, pode ser na área que atuam, como potenciais econômicos de geração para essa região, e como está, na visão de vocês, o desenvolvimento disso no Amazonas ou na Amazônia Legal, de acordo com a atuação de cada um. E essa pergunta eu faço para todos. Podemos começar pelo Bruno, por favor. Bom, Beto, legal essa pergunta. Assim, gente, a gente está tentando misturar tudo, né? Tecnologia, sustentabilidade, economia, Amazônia, economia criativa. E assim, estamos na Amazônia, né? Então eu vejo assim como 3 setores aí importantes que estão em fase de foco, né? Então a gente vê essa questão das mudanças climáticas, não tem como negar, né? A gente viveu aí situações terríveis de clima, né, de ar, parecia cenas de filme de terror, né? Então essa questão de ações para mudanças climáticas é muito importante. Então eu vejo aí startups, né, projetos relacionados à reciclagem, relacionados a melhorias que vão trazer benefícios para a floresta, para os rios, né? Então esse tipo de soluções envolvendo aí comunidades, envolvendo soluções tradicionais e tecnológicas, né? Como que a gente desenvolve isso, né? Então é um setor muito importante.
Outro setor que eu vejo muito importante na Amazônia, que ainda precisa ser muito pesquisado, é a parte acadêmica, científica da nossa biodiversidade, né? Então, gente, eu estou nessa jornada, Beto, e aí, como o Rufo comentou também, uma ideia vale R$1, mas se você executar ela bem, ela pode valer bilhões, né? Então, hoje, para vocês terem ideia, gente, a gente tem aí startups desenvolvendo a cura do Alzheimer através da biodiversidade amazônica. Daí você fala, cara, será que isso vai dar certo? Vai dar certo se ele fizer bem executado, né? Então, e essa ideia pode valer milhões e salvar a vida de milhões de pessoas. Então, a biodiversidade tem muita coisa ainda a ser pesquisada, né? Então, a gente tem uma startup no nosso portfólio de cannabis. Aí você vai falar, pô, Bruno, mas cannabis não é da biodiversidade amazônica. Mas junta o CBD com a andiroba. Qual é o potencial que isso pode trazer para o benefício da saúde de quem precisa ali, para quem tem uma crise epilética, ou para quem passa por Parkinson, por exemplo. Então, isso aí a gente não pesquisou ainda. Por quê? Por que não pesquisou? Entendeu? Então, assim, coisas desse tipo, falta de incentivo, falta de recurso, falta de pessoas com apoio estruturado para a execução. Então, a biodiversidade tem muitas coisas ainda da nossa ancestralidade, né? A cultura dos povos originários, eles usam os medicamentos da floresta, né? E esses medicamentos, aonde no mundo científico acadêmico, quem está pesquisando? Então, a gente procura ali promover esse desenvolvimento também, né? Então, é um setor muito forte. Então, é o segundo setor aí que eu boto bastante credibilidade nisso. E também essa questão da tecnologia em si, né, promovendo a cultura. Então, hoje a gente vê, né, shows, a gente vê grandes eventos culturais, mas como que a gente coloca uma pitada de tecnologia para isso chegar em outros patamares, como o K-pop, por exemplo, né? Como que eu faço esses elementos da nossa cultura tradicional atingir escala global? Né? Por que isso não está acontecendo o contrário do que acontece da Coreia para o Brasil? Né? O que está chegando aqui da Amazônia lá na Coreia? Então, eu não consigo enxergar isso hoje, né? Mas como que a gente consegue colocar esses elementos da tecnologia para que isso chegue lá? Né? Então, eu acho que esses três setores aí têm total chances aí de virar o jogo, né? Muita oportunidade. No curto prazo, né? Porque os setores são diversos, alguns têm que ser estimulados, outros desenvolvidos, outros têm que... É para agora, já, né? Você consegue em 3 anos já enxergar uma leitura de planejamento de curto prazo, uma capacidade de capilaridade alta e de geração de lucros líquidos fora do comum, né? Exponenciais, não lineares, como é a economia tradicional, industrial que a gente conhece e vive nela, né? E estamos nessa transição, uma transição amigável, complementar, de desenvolvimento, não há conflito, né? O desenvolvimento humano é em todas as áreas, naturalmente haveria na economia e nas matrizes. Rufo, a mesma pergunta e eu quero ouvir a tua leitura. O Rufo, todo mundo da minha equipe, fala de inteligência artificial, fala de inteligência artificial não, quero falar de inteligência natural do cara que desenvolve a inteligência artificial em tantas aplicações. Eu queria ouvir de você quais setores que você considera emergentes, possíveis a curto prazo aqui na Amazônia, legal, e como você está atuando nesse sentido. Muito bom. Algo que eu acredito muito, Beto, é no empoderamento da inteligência natural a partir da artificial. Então, nós vimos o lançamento dessa tecnologia que é o GPT, né? A OpenAI, uma startup que em 12 meses passou a valer 80 bilhões de dólares, né? 2 milhões de pessoas usando e tal. Ela criou uma inteligência artificial que é uma das soluções nessa categoria que permite entender as pessoas. Então, ela consegue contextualizar um texto, resumir esse texto, interagir a respeito disso, extrair o sentimento a partir dele. Mas não só de um texto, pode ser de uma música, pode ser de um dado, pode ser de um monte de informações, de uma planilha, de um banco de dados. E a minha provocação as organizações precisam abrir os olhos para o potencial disso, né? Ela tem hoje uma base de conhecimento gigante, com políticas, com procedimentos, com boas práticas, que muita gente ali dentro nem conhece. Ela tem hoje banco de dados para todo lado, de todos os sistemas e recursos que muitas vezes são pouquíssimo explorados, não ajudam a tomar decisões rápidas, a melhorar sua eficiência, sua competitividade.
plugando uma inteligência do tipo dessa para conectar e usar toda essa informação, N áreas do conhecimento podem ser potencializadas. Pode ser a área da bioeconomia, pode ser a indústria clássica do distrito industrial e tudo mais. Só que não tem quase ninguém fazendo isso. Então precisa pôr energia, pessoas se juntarem, e fica aí o meu convite, quem tiver afim. Hoje eu tenho um grupo de pesquisa voltado à inteligência artificial generativa. Acho que tem que estar nos fóruns, sim, com uma ótica de aplicar na economia criativa, aplicar na transformação social, econômica, ambiental, e porque é uma tecnologia, é um recurso muito poderoso disponível. A gente tem uma decisão, usar ou não usar. Essa é uma decisão muito importante, pessoal, organizacional e da sociedade como um todo, e fica como minha principal recomendação para esse momento. Maravilha. Aliás, terminando o fórum, aí semana que vem vamos todo mundo se encontrar para ver como é que a gente desdobra isso, que a parte que cabe a Valendo como entidade do terceiro setor, eu estou nessa com vocês em todas as perspectivas, tá? Quero deixar isso em público gravado aqui. Heloísa, mesma pergunta, e queria também que você colocasse também a tua atuação dentro dos exemplos desses setores que você recomenda como principais no teu olhar para o desenvolvimento de curto prazo na Amazônia. Eu confesso que eu adoro falar de longo prazo. Oba! mas o curto prazo eu acredito que a gente tem que abraçar onde estamos, o que temos. Então, se um negócio tradicional ele conseguir agregar, por exemplo, bioeconomia, a gente viu aí o projeto Inova Amazônia, alguns empreendedores ali muito tradicionais conseguiram agregar conhecimentos, né, tradicionais, e não necessariamente você precisa de um P&D robusto para isso. Então, é uma forma de você fazer o aqui e agora e conseguir uma agregação de valor muito positiva para a nossa região e também para esse empresário. Então, assim, é uma coisa que anda em conjunto, né? A micro e a macroeconomia nesse exemplo. Então, eu acho muito interessante. Mas, quando eu já penso a longo prazo, eu já vejo o seguinte: a gente tem que pensar muito nesses arranjos econômicos e como eles vão influenciar a longo prazo. Então, se a gente vai falar de agronegócio, vai falar de aspectos de sustentabilidade, como que isso vai impactar a longo prazo também é muito importante. Porque quando a gente fala, ok, tivemos um ganho aqui significativo, mas que ganho que a gente teve em capital humano? Esse é um ponto que a gente tem que pensar a longo prazo, que a gente não pode negligenciar, além da questão ambiental e tudo mais. Então, eu vejo muito potencial a longo prazo, já associando ao que a gente tem de conhecimento local, colocar na indústria mesmo. Então, por que a gente não consegue colocar para o P&D ali estudar como fazer um óleo da Amazônia virar uma cola adesiva para a indústria? Cara, olha a quantidade que tu vai usar de insumo daqui e quanto que tu está agregando. Então, assim, eu acho muito legal o mapeamento de cadeia produtiva e tudo, mas, cara, tu tá entregando algo precioso, que no exterior eles vão trabalhar essa agregação de valor, eles vão colocar alta tecnologia naquilo. Por exemplo, a própria ciência, né, de longo prazo ali, que, como ele falou da questão do Alzheimer, cara, ele está refinando cada vez mais essa tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem muito potencial aqui, mas a gente tem que pesquisar mais a fundo e trazer isso em ciência. Porque se a gente simplesmente der, por exemplo, a melhor da nossa castanha, mas a gente não criar talvez um produto ali que ele seja mais robusto tecnicamente... Seremos fornecedores 4.0, né? Isso, porque vai voltar para a gente... Não produtores 4.0. No Brasil, a gente vê muito essa questão, né? Da gente... da commodity e tudo. Então, assim, é muito nesse perfil. Eu vejo que a gente consegue fazer mais com menos, que é o que a gente adora, né, a gente do business, dessa forma. Se a gente for para a indústria e der substitutos regionais, vai ser um futuro incrível, porque eu vejo que o nosso futuro, ele realmente tem que conversar com o bio. Não tem jeito. Eu acho que isso é um entendimento de todos que já passaram por aqui, né? A bioeconomia, provavelmente na próxima década, será o nosso maior ativo, né? Uma vez bem desenvolvido. Como produtores 4.0, mais uma provocação aí.
Não adianta você ser cliente 4.0, né? Você está utilizando as redes sociais por alguém que desenvolveu, é um desenvolvedor de web, de software, de sistemas, está utilizando um aplicativo que o dono está nos Estados Unidos, né? E você acha que você está no mundo e você usa toda hora, é comum. Você é um consumidor 4.0. Acho que a gente não precisa nem muito longe, né? São Paulo já está fazendo isso. Por exemplo, a gente tem a Copaíba, que vende-se muito barato localmente, e quando se leva, né, para outros estados, coloca ali um ácido hialurônico, bota alguma outra coisa e vende 10 vezes mais. Então, assim, enquanto a gente está pensando, vamos internacionalizar o produto, mas será que a gente não precisa, talvez, aprimorá-lo tecnicamente antes de querer internacionalizá-lo? Tem que ter os graus, né? Se vocês quiserem comentar, os graus de maturidade, como qualquer negócio, né? Não há... E o valor agregado está nesses processos, né? A gente fala muito de valor agregado, mas é quando você atualiza e desenvolve e dá uma característica, né, ao teu produto. Eu lembro do doutorzinho, lembra do doutorzinho, aquele que vendia no bairro, que curava todas as doenças do mundo? Um você aplicava 3 gotas, um você colocava ali um pouquinho na colher, esquentava um pouquinho, era para um determinado fim, aí o outro você misturava com água, esse mundo acabou, né? Funciona para publicidade, né? Com certeza, na agregação de valor, e também nessa parte mais de refinamento da tecnologia. Então, são 2 caminhos aí que a gente ganha de todo jeito. Não, o papo é sério, os exemplos são irreverentes, mas o que a gente passeou aqui pelo quê? Pelo meio acadêmico, pela pesquisa, pela ciência, pela organização de cadeia, pela captação de recursos, né? E pela organização cotidiana também das empresas, das startups, das iniciativas, não é, Bruno? Quer comentar? Você que vive isso todo dia, porque você deve estar recebendo as empresas, cada uma num nível de maturidade, né? E aí uma está apta para uma coisa, outra para outra, né? Se você quiser comentar essa vivência. Exatamente, Beto. Tem vários níveis de maturidade, né? Então, aí, como a Elo falou, a gente tem startup, por exemplo, que ela tem a veia do quê? Ela não vai desenvolver a cadeia. Por quê? Porque a cadeia já está desenvolvida. Então, ela usa a cadeia da macaxeira, por exemplo, e desenvolve um produto inovador da macaxeira, local. Então, você está agregando valor a uma cadeia que existe, que já está desenvolvida, mas que ela não tem valor agregado hoje. Então, esse produto é um produto inovador. Você já comeu macaxeira palito? Ela é cortada no mesmo formato da batata palito. Olha, e aí você só joga no fogo ali e frita rapidinho, 2 minutinhos, porque ela já vem pré-cozida. E aí você come igual batatinha frita. Muito mais interessante do que você fazer aquele lote de macaxeira uniforme e tal. Tudo isso deve ter sido elaborado, né? Exatamente. Então, assim, são aplicações... Como é que chama? Virou um sneaker? Como é que chama? Ele tem um nome? Snack. Snack. Eu tô ruim hoje, viu, de lembrar dos nomes... Vamos lá, desculpa, Bruno. Então, assim, aí você vê, realmente, assim, são soluções, e aí, conectando, Beto, com isso, assim, soluções que vão surgir aqui na Amazônia são soluções da Amazônia, gente. São coisas que não vai ter em outro lugar. Então, por exemplo, hoje a gente faz parte de um grupo que é nível global, Beto, e as nossas soluções, quando a gente apresenta para esse grupo, o cara fala, cara, de onde que surgiu isso? Eu falei, cara, só aqui na Amazônia que tem isso. Então, assim, são soluções que misturam, né, a dificuldade que tem em qualquer lugar do planeta, do Brasil, do mundo, né, mas ela tem uma característica regional, uma característica cultural. Né? Então, assim, e tem a criatividade do povo daqui. Né? A nossa criatividade aqui, então, a economia criativa, realmente, assim, são coisas diferentes. Você vai ter similaridade com outros lugares, né? Assim como tem com as grandes big techs. Você tem a Uber, você tem a 99. Elas não, né, são concorrentes ali, mas ela tem mercado para todo mundo. Né? Então, a gente encontra soluções que são similares com outras soluções de outros lugares do planeta ou do Brasil, mas são soluções nossas, foram desenvolvidas aqui, foram criadas por pessoas daqui, e ela tem uma característica específica, então tem que valorizar isso. E aí a gente encontra isso em todos os níveis de maturidade que você imaginar, cara. Não, sem dúvida, isso é muito importante. É importante quem está nos ouvindo e está empreendendo, ou quer participar desse ecossistema, que é importante a gente se desenvolver mesmo como negócio. Isso é tão simples, mas na prática, às vezes é tão difícil de alcançar, né, Luísa? Você quer comentar? Claro, você até perguntou mais, né, da minha atuação. Eu sou agente de inovação no Instituto de Ciência e Tecnologia, que possui uma aceleradora e hub, né, dentro. Então, a gente lida muito com os startupeiros aí. E
com as indústrias, então a gente consegue trazer essa combinação, né, com a inovação aberta. Eu sou muito adepta de falar sobre a inovação aberta e o quanto que ela é importante. Então, deixa aberta também, né, os canais de comunicação. Eu sempre estou respondendo a galera no LinkedIn e direcionando. Então, cara, se a gente não trabalha com isso, eu vou te direcionar para o Bruno, eu vou te direcionar para alguém que vai conseguir te ajudar. Então, se a gente conseguir pensar dessa forma também, é muito interessante. Embora, acho que a gente do business já pega esse timing bem legal, mas são as pessoas certas juntas trabalhando ali, sabe? E construindo algo único. Porque a gente construindo localmente aqui, trazendo o melhor que a gente tem, seja em capital humano, seja também insumos, a gente consegue construir um futuro bem significativo. Bom, eu já vou encaminhar as perguntas, e a pergunta é para os três, tá? Fiquem à vontade aí, podem trocar, e a gente já vai estar encaminhando para o final. Olha, quais são as principais tecnologias disponíveis para mitigar ou reduzir os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia? Agora só vem chumbo. Bom, gente, uma das tecnologias é a própria inteligência artificial, né? Mas assim, colocando mais em termos práticos, Beto, hoje eu também atuo faz parte da atuação nossa da Amazônia Venture Builder, apoiar uma ONG, né, chamada Mata Viva. Essa ONG ela faz a defesa do último igarapé urbano limpo de Manaus. Que é o igarapé? Água Branca. Legal. Ele é o último, imagina, que a gente tem milhares de igarapé cortando a cidade aí. E a gente está passando por uma situação que é o último igarapé urbano limpo, onde você pode ir lá tomar um banho, uma água potável, limpa, dentro da cidade, da área urbana de Manaus. Então, um dos projetos dessa ONG que a gente está ajudando a implementar é a tecnologia de monitoramento por drone. Então, o tempo todo, esse igarapé ele sofre ataques de empresas, de pessoas, de agentes que querem degradar o meio ambiente. E a gente está implementando lá um projeto com inteligência artificial, que é a parte de monitoramento aéreo, né, das áreas do igarapé, com um drone, onde ele faz a filmagem dessas áreas e aí a inteligência artificial analisa a foto que foi tirada hoje com a foto que foi tirada há 10 dias atrás. E a gente identifica, né, ações que estão provocando essa mudança. Então, eu acho que é uma das tecnologias aí que a gente pode usar muito. A gente tem aí um monitoramento via satélite, mas ele é um monitoramento que você não vai conseguir combater. Você só vai identificar que foi degradado, porque ele faz uma análise a médio e longo prazo. Né? Um monitoramento por drone, por exemplo, cada vez mais, se a gente conseguir... Aí, por exemplo, uma outra startup nossa que entrega conhecimento robótico e pilotagem de drone para comunidades indígenas, para que essas comunidades tenham o seu equipamento e a comunidade consiga monitorar as áreas ao redor daquela aldeia, daquela área, daquela comunidade. Né? E, então, a gente está entregando aí tecnologia, né, através do drone, através do monitoramento com inteligência artificial, comparando as imagens e fazendo com que essas comunidades se tornem autossustentáveis e promovam a defesa daquele ambiente onde elas vivem. Né? Então, isso aí é uma ação prática que a gente tenta executar também. Rufo? Ouvir a floresta com inteligência artificial. Então, imagine microfones que capturam sons e a inteligência artificial detecta o padrão desses sons. Alguém ligou uma motosserra, gera um alarme para a área de contenção mais próxima. Tiros, agressões, brigas, ou o próprio fogo, ele faz um barulho. Então começa a entender os padrões da floresta. Estamos recuperando uma área degradada, de repente começa a ouvir os animais voltando. A fauna começou a viver novamente aqui e eu consigo cumprir minha missão de cíclica, né? Por imagem, nós conseguimos ver fogo, fumaça, então câmeras de monitoramento espalhadas por aí, canais digitais onde pessoas possam simplesmente informar: ei, tem um ponto de incêndio, fumaça não desejada aqui ou ali, e isso tem um canal aberto com as estruturas públicas e serviços de intervenção, né? Então, conectar a comunidade com os órgãos que controlam e atuam em cima disso, eu acho que é um caminho bem promissor. Heloísa, eu já diria que tecnologia é meio, não é fim, né? Mas, assim, saindo do conceito, são cases muito bons,
Mas a provocação maior seria, eu gosto muito de um exemplo do Murilo Gun, que ele coloca uns quadrantes, assim, que a criatividade ela é uma junção de conhecimentos específicos com conhecimentos aleatórios. Então, há pouco tempo, a gente não via a inteligência artificial, talvez, como a solução de problemas do meio ambiente. E hoje em dia a gente vê. Então, eu acho que essa sensibilidade ao problema ela é muito mais importante do que a gente ter na ponta da língua qual vai ser a tecnologia que vai resolver esse problema. Então, fica o próprio questionamento. Muito bom, aí. Muito bom. Vamos para a segunda. Eu vou só fazer mais uma pergunta para a gente caminhar. Nós recebemos muito, olha, tivemos uma participação muito relevante. Quero já antecipadamente agradecer vocês. Eu acho que as pessoas querem muito entender como os tecnólogos, os homens de negócios, homens e mulheres de negócios, da tecnologia, podem se conectar com o restante da sociedade, né? E aí, para a gente não correr aquele risco de criar um nicho apartado do convívio, né, natural. Papai e mamãe diziam, desde você tem que estudar informática é o futuro, você tem que estudar alguma coisa. Para eles era manutenção de computadores, né? Era hardware só daquele... Tu pode criar focado no produto, tu pode fazer focado na pessoa, né? Exato. Se tu faz focado na pessoa, já vai ser um grande diferencial. Já como mudança. o próprio Rufo falou, né? O startupeiro raiz, ele não vai fazer aquilo tão longe, né, do cliente dele. Então, acho que é um grande chamado aí. Olha que pergunta interessante do ponto de vista técnico e de negócios. Quais são as principais ações necessárias para tornar Manaus um dos polos tecnológicos brasileiros, a exemplo do que nós temos, né? Aqui ele cita... A pergunta está em outro formato, mas aqui só para a gente ter um entendimento melhor, ele cita aqui Santa Catarina, cita também Recife, Porto Digital. Santa Catarina é um case mais recente, né? E aí a pergunta interessante, quais são as principais ações para que a gente torne Manaus um dos polos de desenvolvimento tecnológico brasileiro, a exemplo desses dois lugares, e aí fiquem à vontade de responder, por favor. Uma linha de trabalho é as indústrias, as grandes companhias e organizações governamentais daqui co-criarem com as startups e com o ecossistema de inovação em geral soluções reais para os seus problemas de forma aplicada. Parar todo esse movimento de falas, fumaça, muita espuma e implementar inovações na prática. O que transforma digitalmente e evolui um ecossistema é inovações de impacto que ganham escala, começando aqui e para o mundo. Nós temos pessoas muito criativas aqui e potencial de criar coisas que tocam o mundo. E o movimento é se juntar e criar. Criatividade é uma ciência, é possível você desenvolver a criatividade. Se você tem a percepção que não é criativo, eu te digo, você está errado, você é criativo, você só não desenvolveu ainda o que está dentro de você. Então, mecanismos como design thinking, né? Pensar numa ótica de design. Então, os artistas eles têm uma facilidade nisso. Então, como que a gente faz para co-criar algo que transforma o mundo? Aí a gente junta os diferentes, traz o artista e traz o tecnólogo, o tecnológico e juntos co-criam. Nós, como nerds que escovamos os bits, que massageamos os dados, né, como profissão, nós não conhecemos da ponta, de como é a produção da bioeconomia, de como é a educação na prática, de como é a saúde. Então, nós precisamos dos especialistas dessas áreas, ou do artista, para juntos criarmos soluções inovadoras para as áreas. Então, o que transforma o mundo é juntar os diferentes com propósitos comuns, né? Maravilhoso. Nessa pegada que o Rufo falou, e aí da pergunta, Beto, eu resumo bem praticamente em 2 palavras básicas que a gente precisa focar muito nessa nossa jornada que a gente tem para frente, que é conexão, que é justamente isso, é conectar vários atores, vários paradigmas ali, várias pessoas que são extremamente opostas, né? Que os opostos que vão sair as soluções mais inusitadas e podem dar mais certo ali. E assim,
essa questão da conexão é importantíssima, né? Os agentes do ecossistema. Então, a gente hoje vem conversando muito com a Centep, vem conversando muito com a SEDECT, vem pegando apoio público, vem pegando apoios institucionais privados, né? Então, a gente faz parte hoje de um grande grupo chamado FCJ. A gente está conectando ali com outros agentes, como a Ace Cortex, que fez um evento com a gente de semana passada agora. Então, assim, vários agentes se movimentando, vai criando uma sinergia de conexão e falando, cara, isso dá certo, vai cada vez dando mais certo, né? E a outra palavrinha mágica seria educação, né? Investir em educação, gente. Educação inovadora. Você não está formando pessoas para ser empreendedores, você está formando pessoas para serem trabalhadores. Né? Então, vamos mudar esse paradigma. Por que um cara que está se formando em odontologia não pode fazer um aplicativo que vai estar relacionando a profissão dele com a tecnologia? Né? Um aplicativo de odontologia, por exemplo. Então, assim, são infinitas possibilidades, né? Então vamos fazer a formação também inovadora, a formação tecnológica, gente. Vamos fazer a formação da criatividade, como falou do design thinking, são vários modelos ali, o Leanception, Canva. Então assim, isso você não aprende na escola, você aprende depois da escola, né? Você aprende ou depois da faculdade ou depois ou no meio termo ali. Por que isso não está dentro da universidade, dentro da escola? Então, cada vez mais promover esse ambiente da educação tecnológica, da educação inovadora e da criatividade, né? Para que isso se perpetue e a gente tenha mais resultados a médio, curto, médio e longo prazo. Olha, para você que está em Manaus ou na Amazônia Legal, tem aí uma instituição de ensino médio, fundamental, uma universidade, digo para as privadas, olha a quantidade de gente bacana que a gente dispõe aqui na Amazônia, morando em Manaus, e que a gente já pode estar começando, ao menos, discutir como é que a gente integra isso à grade, como é que a gente insere isso no cotidiano, desde o ensino fundamental. Assim como a educação financeira é tão importante, é tão colocada hoje, a educação para as profissões do futuro, para as novas economias, passa a ser tão importante quanto. Então, olha a quantidade de gente de calibre que a gente tem aqui. Olha quem passou por aqui ontem, olha quem virá nos próximos dias, para a gente sair daquela máxima também. Aqui não tem ninguém, não é verdade. Aqui ninguém está fazendo, não é verdade. Acho que a gente tem que saber procurar, e essa é a intenção da Valendo como Instituto de Terceiro Setor. O terceiro setor tem esse papel: fomentar, desenvolver, unir, ligar pontos, propor ideias, projetos de impacto. As empresas privadas, o ecossistema privado, o setor em si de inovação tem o seu próprio caminhar para gerar riqueza, tem a sua individualidade, tem a sua... Trabalhando de forma cooperativa ou não, tem o seu universo, mas conectado conosco. Então, vamos entender esse universo. Setor público, privado, terceiro setor, sociedade civil organizada. Onde cada iniciativa dessa está se encaixando. Seja uma pequena empresa, uma startup, ou uma empresa já de médio porte, com faturamento expressivo, com tempo de maturação maior, seja uma ideia que precisa de investimento. Vamos começar a colocar as coisas nas caixinhas certas e entender que, para quem está chegando no mercado de trabalho novo, vocês estão aqui, ó, nessa nova economia. E para os pais que são responsáveis por essa educação que o Bruno tão bem coloca, tentar a gente, nessas discussões, nesses tratos, na sua empresa, no dia a dia, nas escolas, começar a inserir esses profissionais no cotidiano e no dia a dia, também da pedagogia, também do ensino convencional, para a gente criar uma sociedade que tenha uma curva de aprendizado mais rápida. Né? Isso para longo prazo também é fundamental, né? Eu diria também que, indo mais técnica, né? Por favor. Mas assim, o learning by doing, learning by imitating, learning by collaborating, né? Todo esse inglês. Não entendeu nada? Vai pesquisar. Mas sendo técnico, né? Mas assim, você aprende. Eu estou colaborando contigo, eu estou aprendendo. Se eu imito alguém, eu vou estar aprendendo também. Então, são estratégias de inovação que a gente pode adotar. E isso é muito importante. E que a gente não fique somente nos eventos. Bora fazer uma ação conjunto, bora ficar um ano aqui num projeto. Eu acho que isso é muito significativo. Olha só, eu queria só comentar um case bem interessante, Beto, nesse paradigma. Por favor. A gente está aqui tão deslocado, né, e tal. Aí eu fui, do nada, me chamaram para fazer parte de uma banca, né, avaliar aí uma equipe numa escola. Aí ele falou, mas Bruno, mas onde é que ensino médio?
Ela falou, ensino médio, segundo ano. Eu falei, segundo ano, pensando em startup, pensando em tecnologia, pensando em soluções. Aí eu fui entender, né? Fui lá, participei, achei formidável, Beto, um negócio Imagino. assim. Você fala, cara, isso aqui não é um trabalho de escolinha, isso aqui é uma startup, é uma empresa. Os caras fizeram logo, fizeram camisa, fardamento, mandaram um folhetinho da startup, do aplicativo e tal. Falei, cara, isso aqui está muito, muito avançado, né? A gente, olha só, num ambiente de ensino médio, a gente consegue chegar nesses níveis de maturidade. E aí eu fui entender como que começou isso, essa historinha. Foi o coordenador da escola assistir uma série coreana que fala sobre startups na Netflix. Aí ele falou, cara, eu quero botar isso na minha escola. E fez o programa. O educador, né? O educador, né? Ele viu, se impactou por aquilo, ele falou, olha só que formidável. Isso gerou uma criatividade na equipe, na galera que passou por esse processo lá. Os caras viraram referência na escola, todo mundo melhorou de nota, todo mundo pesquisou estudar mais sobre, né? Procurou estudar mais sobre tecnologia, procurou estudar mais sobre negócios, e isso deu um resultado formidável na educação, não só na área específica ali, mas em todas as áreas ao redor do conhecimento específico que foi desenvolvido naquele período, né? Então eu falei, professor, quanto tempo vocês estão fazendo isso? Ele falou, 6 meses. Eu falei, cara, isso é formidável. É um trabalho assim que você... Ele falou, Bruno, você não tem noção do impacto que deu nas notas desses alunos que participaram desse programa. Nossa, hoje em dia a gente tem muita ferramenta, né? Então, assim, a gente pode jogar o sarrafo lá em cima. Porque antes a gente tinha que começar de uma maneira muito inicial mesmo, né? Então, assim, hoje em dia eles já conseguem pegar um Canva ali, que já tem tudo bem harmônico, já tem inteligência artificial que gera logo. Então, assim, é uma possibilidade em que você consegue aplicar todo o seu conhecimento humano de uma forma muito mais rápida. Então, eu diria que a minha visão ela é bem otimista nesse sentido, que a gente pode conseguir avançar muito em pouco tempo. E eu vou até também comentar uma experiência pessoal. Eu vivi recentemente com um afilhado, tem 8 anos, Feira do Empreendedor, do colégio dele, que é infantil, não é nem ensino fundamental. E lá, o que vai fazer seu empreendedor? Ele vai vender um determinado doce, aí um faz o atendimento, um isso, outro aquilo. Então, quer dizer, esse movimento já existe, mas é interessante a gente tentar conectar conosco, porque a gente já une duas potências, né? Empreender é o ato de criar um negócio, né? A grosso modo. Educação simulada, a escola é o local certo para fazer isso. Então, por que não atrelar empreendedorismo e tecnologia nisso desde o início? É uma proposição que eu acho justa, né? Porque são os profissionais do futuro. Então, não adianta também só ficar empreendedorismo, mas empreender no quê? Né? É igual eu estava conversando ontem sobre cultura, né? As pessoas acham que a economia criativa é feira de rua, é o cara vendendo nos estandes ali os produtos dele. Não. É para além disso, né? O evento é uma aplicação, é uma oportunização de negócios. A economia criativa, por ter uma aproximação do setor cultural, acaba que se apropria de várias linguagens artísticas para a execução disso, e num evento, basicamente, está recebendo pessoas, né? Então, parece que uma feira, tudo que é economia criativa é feira de rua, com música, com dança e com produtos sendo vendidos ali. Não é. Não é. É muito pouco para resumir o tamanho disso tudo. Assim como na educação, falar de empreendedorismo sem tecnologia, talvez me pareça empreender o nada no futuro, né? Então, os educadores, como você usou esse exemplo, eu usei o meu há pouco, ela comentou também, não é que tem, mas eu sugiro que procurem essas feras todas e comecem a conectar a educação, porque a gente tem que tratar do presente e tem que tratar do futuro igualmente, porque senão a gente não resolve o problema da educação de fato, nem a curto nem a longo prazo, né? Então isso é muito importante. Bom, gente, infelizmente eu vou ter que encurtar não, porque já está longo aí na transmissão, o povo está adorando, mas a gente tem que seguir com o painel, e não vai ser a primeira nem a última vez que não vamos nos encontrar, tenho certeza. Acho que o Fórum de Economia Criativa gera oportunidade de fazedores para fazedores em vários setores se conectarem, e eu acho que esse é o grande legado que a gente tem entre nós, né? O legado que o Fórum vai deixar para 2024 vai ser a entrega de uma carta pública com as nossas proposições, como sugestão advinda de uma organização da sociedade civil, e tudo
tudo isso que vocês comentaram, depois a gente vai compilar, vai dividir, depois vai desenvolver com cada um de vocês e encaminhar isso para o poder público em todas as esferas, né? E também do Judiciário, também do Tribunal de Contas, também do Ministério Público, porque é importante que a sociedade toda entenda a importância da matriz econômica, da economia criativa em todas as suas vertentes. Então, eu vou agradecer mais uma vez o Bruno Alencar pela presença. Foi um prazer lhe conhecer, a primeira vez que nos encontramos, aliás, os três, é a primeira oportunidade que temos juntos. Nós temos muitos amigos em comuns que falam e reverberam o trabalho de vocês. É uma honra para mim conhecê-los. Bom, Bruno, então primeiro agradecer, quero que você dê o recado, fale, deixe como é que contacta o Bruno, como é que contata a iniciativa do Bruno, que é a Amazônia Venture Builder, e te agradecer desde já pela presença aqui no primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal. Muito obrigado. Beto, sendo clichê, eu que agradeço, tá? Agradeço aqui a presença também dos meus amigos de ecossistema, né? A gente está aí sempre nos movimentos. Agradecer, olha, eu achei extremamente inusitado participar desse fórum de economia criativa, mas achei maravilhoso. É um negócio assim que realmente é isso que faz a diferença, entendeu, Beto? É realmente cada vez mais a gente se conectar com outros ambientes, com outros networks, né? Outros contatos, outras conexões. Então, isso só faz crescer, né? Então, a gente vê esse movimento cada vez mais pujante ali, crescendo, e isso me deixa muito feliz, porque você viu, eu estava semana passada em São Paulo, Brasília, estava numa escola de ensino médio fazendo banco, a gente vai se vira nos 30, onde chamar a gente está junto e vai e ajuda, quer fazer o movimento crescer, quer fazer isso crescer cada vez mais, né? Então, e promover isso, promover a economia criativa, a educação e tudo isso, né? Empreender, trazer aí startups, porque não temos unicórnios, startups bilionárias na Amazônia. A gente vai ter, a gente está se preparando para isso. Então, a gente quer isso, a gente quer crescer junto, né? Quer que isso cresça, quer que isso faça parte da nossa vida aqui na Amazônia, né? E promovendo toda essa questão ambiental, social, econômica. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço mesmo de coração. Para quem quiser nos procurar nas redes sociais, no nosso site amazoniavb.com, amazoniavb.com, né? O meu LinkedIn é Bruno Alencar, e o meu Instagram é Ferré. É complicado, mas dá para... A gente coloca na edição depois. Pode falar que a gente... É Ferrerrhh. O time é bom. Pronto. Então, Gravou, produção? Então, mas aí a gente vai se conectando, gente. Estou à disposição para vocês, tá? Fico aí de coração aberto mesmo, participando desse movimento, tá? A gente que agradece da nossa parte, existe boa vontade, querência, tá? E total abertura para essas conexões, até porque na economia criativa é interessante que a tua vitória é a minha, né? O teu pertencimento é o meu. O que é bom, quando você se destaca, a gente se destaca. Então é o ganha-ganha prático, né? Real. Rufo Paganini, CEO da Gather. Eu falei certo? Gather. Meu irmão, foi um prazer te conhecer. Pela potência de ação de vocês, acho que a gente vai estar em vários blocos de carnaval daqui para frente, mesmo que não seja fevereiro. E agradecer a tua presença, ter disponibilizado o teu tempo hoje aqui conosco, enriquecido esse debate. Muito obrigado, Rufo. Uma baita conversa, né, Beto? Gostei bastante. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Amazônia, alguém me disse: Rufo, uma das vantagens de ter vindo de fora, como você veio, é porque você não conhece muito bem as bolhas locais e você vai furando e vai participando de vários pequenos grupinhos. E eu acho que um fórum como esse é muito para romper também bolhas. Sem dúvida. É muito difícil executar coisas relevantes e que mudem o mundo, que realmente gerem impacto. Por isso a gente precisa se unir, né? Nós não somos um dos maiores e nem um dos mais ricos centros do Brasil, nem do mundo. Então temos muita gente boa, mas somos em poucos aqui. Para fazer coisas realmente grandes, vamos se unir. Então um fórum como esse tem um papel muito relevante. Então, como sociedade, eu agradeço a iniciativa, muito bem organizado, parabéns, time, contem com a gente aqui. Acho que você reuniu um timaço mesmo para falar que parabéns pela influência e pelos acessos.
E o mundo, nesse momento, é de dois grandes pilares aqui: pessoas e tecnologias. E a economia criativa ela permeia esses dois mundos. Uma mudança de mindset cultural sobre fazer coisas que olhem para pessoas usando alta tecnologia e também desenvolva o ecossistema ambiental e etc. Então, a cultura é a base para essas duas coisas aqui. Então, se porventura você que está nos ouvindo não se considera um cara técnico, com hard skills, um cara habilidoso em programação, em algoritmos, mas olhe então para as pessoas, aprenda, cuide delas com empatia, com amor, compartilhe, faça para ela aquilo que você gostaria para você, né? Pense nela como uma pessoa para você atingir com as coisas que você cria no dia a dia. E quando a gente cria coisas boas, isso não tem limites, né? E se você acha que está atrasado nesse movimento de inteligência artificial, de transformação digital, acha que já passou a onda, o que eu quero te falar é que o começo desse tsunami está só iniciando, assim, a festa está começando, é agora que a gente está transitando a criação aí do mundo 2.0 aí num momento divertidíssimo da história da humanidade na Terra, né? Obrigado. Grande Rufo, muito obrigado, foi um prazer. E para concluir, Heloísa, que gentil a sua presença. Tivemos uma reunião antes do fórum, você me deu a oportunidade de conversarmos. Acho que daqui para frente a gente vai poder desenvolver e nos participar de várias ações conjuntas. Eu quero agradecer a tua participação, teus comentários tão valiosos e deixa teus contatos, como é que o pessoal te acessa, como é que é o trabalho, fica à vontade. Muito, muito obrigado pela manhã de hoje. Eu que agradeço, né? É o clichê que eu fico muito feliz de falar, porque realmente eu me surpreendi muito com a iniciativa. E a gente vê o potencial da colaboração aqui já. Estamos no Senac, com a Valendo, a Logic Pro aqui, permitindo que mais pessoas saibam de tudo o que está acontecendo aqui, um conhecimento que ele vai chegar para mais pessoas, o que eu fico muito feliz de fazer parte de iniciativas como essa. Quem quiser me procurar, meu nome é Heloísa Lucena Maciel, no LinkedIn está da mesma forma, Heloísa com H. Eu deixo esse canal aberto para a gente conversar e trocar experiências, então, tanto vocês que compartilham aqui a mesa, quanto também outros atores do ecossistema e pessoas também que estão curiosas, e que gostariam de se envolver mais no ecossistema. Eu digo e costumo repetir que todo conhecimento na sua profundidade, ele é complexo. IA vai ser complexa para quem estudar mais a fundo, cada vez. Então, assim, independente da sua área, a sua expertise, ela é valiosa. Se você une com outros atores, você vai conseguir desenvolver algo ainda mais diferenciado. Então, fure bolhas, encontre outros patamares para você explorar. Então, fica esse convite. Eu sou muito de abraçar essa ideia do empreendedorismo e como que a gente pode crescer dessa forma. O intraempreendedorismo também, então quem está dentro das organizações, vem para fora com a gente também, bora construir algo bem legal juntos. Obrigada. Muito obrigado, Luiz. E você que nos acompanhou em casa até agora, nesse primeiro painel, dia 2, dia 12 de dezembro, o nosso muito obrigado, e vocês viram a potência que a gente pode produzir, o quilate desses convidados de hoje. Agradeço a todos e deixo uma reflexão, né? Durante muito tempo na sociedade nós extraímos matérias-primas da natureza e a gente conseguia matematicamente calcular isso. Então, 1 quilo de extração de uma determinada madeira mais 1 quilo de extração da mesma dariam 2 quilos daquele material, que numa linha de produção geraria um produto fim. Só com o que você acompanhou hoje em casa, seria impossível calcular. Se nós calculássemos aqui entre nós 4, nossa rede, nossas ideias e nossos projetos, isso não daria 2, talvez daria 2 bilhões de possibilidades. E é isso que a economia criativa traz a todos vocês.